Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje nós vamos falar sobre incorporação sem mistério, aspectos jurídicos e condominiais de mercado. E nada melhor do que chamar alguém que é especialista no assunto, Dr. Gustavo Camacho Salom. Eu vou pegar aqui porque o currículo do cara é grande, meus amigos. É advogado, estudante de filosofia à maneira clássica, pós-graduado em Direito Processual Civil, pós-graduado em Direito Empresarial, Master of Laws em Direito Empresarial, pós-graduado em Direito de Negócios Imobiliários, doutorando em Direito pela UCS em Buenos Aires, palestrante, articulista de diversas mídias especializadas em Direito Imobiliário e Condominial, colunista da Rádio CBN, membro da Embradim, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, de Joinville de 2016 a 2018, conselheiro da OAB de 2016 a 2024, presidente da Associação de Síndicos do Estado de Santa Catarina, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Joinville, membro da Comissão de Direito Condominial da OAB Santa Catarina, Direito Jurídico da Associação Catarinense de Construtores e Afins, diretor da Anacom Santa Catarina, vice-presidente da Comissão de Direito de Conforminal da OAB Santa Catarina e professor pós-graduado da PUC, PUC Paraná, PUC Campinas e Unicesусc. Meu amigo, parabéns primeiro, né? Que currículo, hein? Tem propriedade para falar, né? Obrigado, Gabriel, antes de mais nada, pelo convite para estar aqui com você. É uma satisfação a gente poder conversar a respeito de um tema bastante interessante que aqui no estado de Santa Catarina vem crescendo muito, que é a incorporação imobiliária. Cada vez mais a gente vem notando o desenvolvimento das construções, das incorporações, da verticalização do nosso estado. E isso demonstra o IDH cada vez mais sendo elevado aqui na nossa região. E as pessoas vêm vindo, né? Sem dúvida. E o que te fez, a gente estava conversando aí no bastidor, o que te fez ir para esse caminho imobiliário, de condomínio? Eu falo que quem trabalha com condomínio tem um ato de coragem, né? E o que fez acender esse gosto aí pela essa caminhada aí? Eu brinco que é uma cachaça, o condomínio. Ele é ruim, mas acaba sendo bom no fim das contas. Porque a vida das pessoas acontece dentro desses ambientes. E o que me chama a atenção é o fato de que cada vez mais as pessoas vão residir nesse tipo de estrutura. As cidades vão se verticalizando, a gente pega os grandes centros urbanos pelo mundo inteiro, são altamente adensados e verticalizados. A periferia acaba sendo composta por residências unifamiliares e o centro das cidades são empreendimentos multifamiliares. Então, o que me chama a atenção é desenvolver esses empreendimentos e depois estruturar a gestão e a funcionalidade, porque é onde as pessoas vivem. Se as pessoas vivem bem nesses ambientes, a cidade se torna melhor. A gente vê isso com a nossa cidade de Joinville acontecendo, essa verticalização a passos não tão largos assim, mas a região toda verticalizando e a necessidade de projetar esses espaços. E eu acho que não só a verticalização, mas eu acho que está vindo muito esse conceito do condomínio mais amplo, onde a gente tem condomínio dentro de condomínio, né? Daí eu fico pensando como é que fica isso daí, né? A gente tem, vamos pegar um clássico que tá muito quente aqui no mercado de Joinville, que é o Cidade das Águas. Sim. Onde a gente vai ter prédios lá dentro de um condomínio fechado, né? Então, é uma ginástica maior ainda quando a gente for pensar em reunião de condomínio, quem que vai representar quem, como é que vai funcionar. É uma dinâmica nova, né? E aí é justamente a arquitetura jurídica que eu menciono. Assim como o arquiteto ele assina um projeto arquitetônico, o jurídico também, o advogado, assina um projeto jurídico de uma convenção de condomínio bem estruturada. Lá no Cidade das Águas, nós estruturamos essas convenções de condomínio dos empreendimentos. Então, dos 3 empreendimentos que estão sendo construídos lá, a gente tem a participação e a assinatura nessas estruturas de maneira específica. O que é interessante? É um condomínio de lotes e sobre cada um dos lotes vai ser edificado um condomínio edilício. Só parênteses, antes de 2017 não era possível fazer condomínio de lotes, ou era condomínio de casas, ou era loteamento regulado pela Lei 6766, que é a Lei do Parcelamento do Solo Urbano. E aí, de 2017 para cá, é possível fazer condomínio de lotes. Por isso que
Anteriormente, esses bairros planejados, eles eram em formato de loteamento de acesso controlado, assim como é o Pedra Branca lá em Porto Belo. Ela é Porto Belo, não, em Palhoça, Porto Belo Viva Parque. Então, a estrutura era assim. E aí, aqui, esse empreendimento de Joinville, o que é interessante? Cada um dos empreendimentos que estão sendo consolidados acerca dos lotes que foram abertos são em regime de subcondomínios. Perceba, a gente tem um condomínio de lotes, nesses lotes são edificados prédios, e nesses prédios tem administrações distintas, porque tem seções da edificação, seção residencial, seção comercial, e tem um dos empreendimentos que tem uma estrutura um pouco mais complexa, que possui os estúdios para locação. Então são 3 subcondomínios, segmentados fisicamente e também estruturalmente do ponto de vista administrativo. É complexo. Isso é interessante. É complexo porque envolve pessoas, envolve gostos e a gente já tem que pensar, projetar juridicamente tudo que é possível de acontecer e não acontecer, né? E daí, juntando isso, a gente puxa o nicho lá para o começo dessa história, né? Quando a gente vai falar da incorporação, né? A importância desse ato para que todo esse processo lá no final se dê tudo bem, né? E o empreendimento, ele deve ser pensado lá desde o momento da concepção, esse fluxo da incorporação, onde o terreno é comprado ou é permutado, geralmente, por unidades futuras, vai para a mão do arquiteto para a elaboração do projeto executivo legal. Nesse momento já entra a análise de como vai ser projetado, não só do ponto de vista estrutural, arquitetônico, mas também do ponto de vista jurídico, porque todos os empreendimentos imobiliários em regime de condomínio edilício, ele tem 3 pilares. O pilar da estrutura física, o pilar da estrutura jurídica, porque a instituição de condomínio é um ato voluntário por parte do instituidor, e depois a administração, como isso vai ser gerenciado. E o pensamento é já no início, quando vai fazer o projeto do empreendimento. Como ele vai funcionar efetivamente? Qual vai ser a manutenibilidade? Qual vai ser a cota de condomínio aplicável para que aquele empreendimento ele tenha a vida útil projetada de cada um dos sistemas, dos componentes construtivos daquele empreendimento? O que hoje se vem tomando esse cuidado. Há 5, 10 anos atrás, esse cuidado praticamente não existia. A incorporadora ela incorporava o prédio, fazia a assembleia de instalação, virava as costas e ia embora. E aí só voltava quando o condomínio reclamava ou quando algum adquirente reclamava. Hoje não. Hoje se entende que o que gera valor são as experiências e não somente o produto. Às vezes eu posso ter um produto bom, mas a experiência do usuário é ruim. E a experiência ruim do usuário vai impossibilitar upgrade de imóveis, vai impossibilitar que esse adquirente ele se torne uma pessoa que é o embaixador da marca, para que fale para os seus amigos, os seus parentes, que invista mais na empresa. Ou seja, as empresas vêm percebendo que são 2 indicadores. O LTV, que é o Lifetime Value, é o tempo que aquele adquirente ele permanece sendo cliente da marca, e também o CAC, que é o custo de aquisição de cada um dos clientes. Isso só é possível quando eu projeto bem lá na origem o empreendimento, não só a parte estrutural, mas a parte da usabilidade. E aí é onde entra essa estruturação do negócio imobiliário lá na ponta e depois do produto imobiliário com a parte jurídica que é imaterial, mas que é bastante importante para as experiências. Sem dúvida, né? O caminhar do que a gente está vendo, principalmente quando a gente fala de condomínio, e condomínios de grande porte, você citou a história do Viva Parque, né? Que é um projeto totalmente complexo, não só da parte de estrutura, mas da parte jurídica, né? Porque ali você não vai ter só residência, você vai ter comércio, você vai ter instituição de escola, vai ter hospital, e aí você projetar e pensar o que pode ou não pode ser feito lá dentro, até para dar uma segurança e tranquilidade, né? Para o usuário, para o cliente que vai morar ali, né? Quando ele fala assim, como é que eu vou comprar aqui, isso aqui não vai virar uma bagunça, né? E aí, juridicamente, você fala, não, você está resguardado porque isso aqui foi pensado, né? Então, eu acho que esse que é o grande desafio do advogado quando começa a formular e quando começa a pensar sobre isso, né? A gente vê muita... Quando você falou assim de loteamento planejado, né? Bairro planejado aberto, o pessoal fala muito em criar associação, né? Se cria associação para conseguir ter um mínimo de controle do que vai ser feito ali, né?
E é o que dá o sucesso para o local, porque senão o pessoal começa a construir de qualquer maneira, né? Exato, a gente tem vários exemplos em que é um loteamento tradicional pela Lei 6766 e não tem essa estrutura da associação, e também é importante que a associação seja concebida de maneira adequada, seja averbada na matrícula mãe do empreendimento e averbada em cada uma das matrículas filhas para que se torne oponível perante terceiros, para que se torne compulsória, algo assemelhado a uma convenção de condomínio e conste nos compromissos particulares de venda e compra, mas ainda se questiona se ela é obrigatória ou não é obrigatória. Existem alguns julgados aí de STJ que entendem de maneira diversa. Já a figura do condomínio edilício, seja um condomínio de lotes ou um condomínio edilício de prédio mesmo, é obrigatório, é compulsório. Sim. E aí existe uma maior regulamentação a respeito daquilo que pode ser edificado sobre cada um dos lotes numa figura de um condomínio de lote ou num condomínio edilício, o que altera a fachada, o que mantém o padrão de harmonia estética, quais são as regras de gerenciamento daquele empreendimento, organograma funcional, é a convenção de condomínio. Eu até brinco que o professor Caio Mário da Silva, que foi a pessoa que concebeu a Lei 4591, antes disso nós tínhamos um decreto lá de 1928 que regulamentava a propriedade em plano horizontal com a possibilidade de venda de frações ideais, mas ela era muito incipiente, não falava de uma convenção de condomínio. A Lei 4591, ela trouxe a parte de incorporação imobiliária, do artigo 28 em diante, do artigo 1º até o artigo 27, tratando de condomínios edilícios. E por que eu digo que é um presente? São poucos artigos, são 27 artigos. Depois, esses artigos foram transportados lá para o Código Civil, 1331 até o 1358, continuando 7 artigos. Agora a gente criou alguns artigos A para poder ampliar um pouquinho. Adjacentes. E o que é interessante disso? A convenção é uma lei, a gente legisla dentro do condomínio. Não podemos nos sobrepor acerca daquilo que consta da legislação hierarquicamente superior. Municipal. Constituição, lei municipal, estadual, leis federais como o Código Civil, como o Código Penal, o Código de Processo Civil, só que a gente consegue criar regramentos. E esse é um dos racionais do Estado Democrático de Direito. Hoje é um Estado neoliberal. E a liberdade que a gente tem de contratar é justamente a Convenção de Condomínio e Regulamento Interno. A convenção estabelecendo como é o funcionamento orgânico daquele empreendimento, daquelas pessoas. O regulamento interno fica uma linha abaixo desse princípio da hierarquia. A funcionalidade, como é que eu vou transportar meu cachorro, como é que eu vou reservar salão de festas. Onde eu vou deixar o lixo. Isso, mas isso é mais operacional. Agora, o cerne mais importante de tudo isso, que garante o sucesso da experiência do usuário, é a convenção do condomínio. E alguém que saiba implementar esses processos operacionais, já de plano. Porque eu conheço empreendimentos aqui na nossa região que não tem nenhum problema de construção, não tem nenhuma patologia construtiva, são empreendimentos bem localizados, mais em função das características de convívio daquelas pessoas, daquele ambiente. O metro quadrado é depreciado em 20%, em 30%, porque você sabe que você vai entrar naquele empreendimento e vai arranjar briga com alguém. E o mercado sabe disso. Isso acaba depreciando a marca da incorporadora, isso acaba depreciando o próprio empreendimento, porque ninguém quer morar lá. Nem o corretor às vezes quer vender. É bem isso mesmo. E como que é importante, né? E eu vejo, assim, não só uma tendência Brasil, mas uma tendência mundial das pessoas morarem dentro de condomínio, né? E eu acho que um dos grandes desafios que teve em condomínio foi a época da pandemia, né? Porque eu acho que teve que se rever muita coisa que não era prevista, né? Eu observei, né, muita gente que morava em prédio se sentindo sufocado, porque aí o síndico já entrou numa linha de proibir tudo, né? E aí alguns entendendo que tinha certas coisas que não precisava, podia ser um pouco mais flexível. Eu acho que foi um grande aprendizado naquela época, né? Mas sabe qual foi o principal ponto? Condomínios comerciais e condomínios residenciais. Existia essa segmentação muito clara na cabeça das pessoas. Certo. E aí no condomínio residencial, a tendência é que você possa produzir ruídos no período do cotidiano, do dia a dia. Então, no horário comercial, você produzir ruídos. E à noite, silêncio. E num condomínio comercial, durante o dia, você produz... não produz ruídos. E no contraturno, você produz ruídos. Essa dinâmica foi subvertida nesse período de pandemia. Então, foi um dos maiores desafios. Olha só. Enfrentados. Porque as pessoas lá, trabalhando home office, e o home office foi implementado com uma prática muito comum nesse período, a pessoa trabalhando do lado, o vizinho fazendo uma obra.
E aí o vizinho trabalhando reclamava do outro vizinho, como é que eu faço? Não, peraí, ele está no direito dele. Você olha o regulamento interno, é possível que se faça. Então, o período da pandemia, ele foi um grande catalisador dentro do mercado condominial para fins de organização dos empreendimentos e a projeção e a modelagem jurídica dos empreendimentos, porque é aquele clichê que é no período de pressão que a gente gera os diamantes, né? O grafite se transforma em diamante. A gente, num período de pressão altamente estressante, conseguiu melhorar e aperfeiçoar. Tanto é que muitas leis relacionadas a esse instituto da propriedade horizontal foram concebidas justamente nesse período da pandemia. Exemplo, a lei de assembleias em ambiente virtual, a possibilidade de deixar as sessões das assembleias em sessão permanente para fins de obtenção dos quórums especiais. Tudo isso aí foi fruto do período pandêmico, porque, imagina, a pandemia ela teve seu início decretado no dia 17 de março de 2020. E muitos empreendimentos fazem as suas assembleias ordinárias até o primeiro trimestre de cada ano. Muitas convenções, principalmente as mais antigas, estabelecem dessa forma lá no instrumento da convenção. E aí, bem no período que ia virar a chave, você ia fazer as assembleias, inclusive com assembleias já convocadas, não pode mais fazer atos. E aí o pessoal ficou perdido. Como é que faz? O mandato fica prorrogado? Entra com uma ação judicial para poder pedir a prorrogação do mandato? Faz as assembleias em ambiente virtual? Os cartórios não aceitavam registro, então tinham várias peculiaridades. E o que é curioso, aqui em Joinville a gente teve a primeira decisão do país inteiro tratando a respeito da possibilidade de fazer as assembleias em ambiente virtual. Olha só. Porque uma síndica, ela entrou com um pedido de prorrogação do mandato, e acho que foi a segunda vara civil aqui de Joinville, a magistrada informou que não era possível a prorrogação e que era totalmente factível a realização de assembleia em ambiente virtual, e por isso ela estaria extinguindo o processo. E essa decisão circulou o país inteiro. No Nordeste, nos grupos, tinha lá gente falando dessa decisão, que foi algo bastante interessante. Que bom, né? Que bom que a provocativa veio daqui e veio da magistrada, né? A magistrada conseguiu ter a sabedoria de falar, não, né? Não tem o porquê você continuar automático, né? Se a gente tem outros meios para... Pode ser que você seja votado e continue, né? Mas tem que ter a votação, tem que ter a assembleia, né? Então, esses meandros de condomínio que eu falo que é um desafio, né? Eu já morei algumas vezes em condomínio, e eu falo que toda vez para mim foi um desafio morar, né? Porque é aquilo que você falou, fora o regramento, você tem o regramento social de cada condomínio, né? E ele é muito determinante para as pessoas estarem morando ali ou não. E às vezes você pode ter um condomínio que ele é muito bonito, mas é aquilo que você falou, ninguém quer morar lá porque às vezes tem uma pessoa ou duas pessoas que tocam o terror, para falar um jargão popular, no condomínio, né? E o que é bem interessante, Carrara, é o seguinte: quando o corretor de imóveis ele leva o seu cliente lá, mostra, olha, aqui tem uma área de lazer volumosa, tem piscina, tem quadra de esportes, o apartamento é legal, são 3 quartos, 2 suítes, banheira de hidromassagem. Essa é a parte física, material. Mas também é importante que apresente as regras de convivência. A convenção do condomínio, olha, a convenção funciona dessa forma, o regulamento interno funciona desse jeito, os últimos acontecidos estão registrados nas atas das assembleias. Então, você viu a parte física, você viu a parte material, cliente. Você tem certeza que você se adapta a essas regras aqui para você conviver bem nessa pequena sociedade? Se a resposta for sim, prossiga na aquisição ou então na locação desse imóvel. O problema é que esse protocolo acontece só depois. A pessoa se preocupa em ver a parte material e a localização do imóvel. E aí depois, quando compra ou aluga, aí o síndico vem com aquele kit boas-vindas. Olha, essas são as regras, esse é o regulamento interno. Mas já foi, não é o momento oportuno. É o trabalho do corretor de imóveis e também uma diligência que tem que ser feita pelo pretendente a locatário ou a adquirente, fazer uma análise se está de acordo com aquelas regras. Não é só a parte física. Sim. E se o perfil do cliente bate, né? Então, vamos pegar um exemplo simples, né? A história dos pets, né? Às vezes o cara tem um perfil e fala, olha, você tem que... você não pode transitar com o seu pet no chão. Aí o cara tem um labrador. Aí vai ter que ficar trazendo o labrador no colo até o apartamento dele por dentro. Mas o que é interessante, Carrara, é que o estado de Santa Catarina é o único estado do país que tem uma lei sobre pets.
que é a Lei 18.215. E aí teve muita gente que não gostou. Sim. A lei merece algumas pequenas adequações, mas o fato é, pacificou. Antes a gente tinha 2 torcidas de futebol, os amantes de pet e as pessoas que não suportam animais em condomínios. E aí ficava aquela discussão nas assembleias, aquela confusão toda, a pessoa que ia morar não tinha conhecimento disso, se deparava com esse fato. Agora não, agora desde 2021, a gente tem essa lei que pacificou o assunto. Tem que levar o animalzinho na guia, pode transitar pelo chão, se for animal agressivo tem que ter a focinheira, tem que ter a plaquinha de identificação, tem que fornecer para a administração a comprovação da carteirinha de vacinação, que o animal está com a sua saúde em dia. Então são algumas contrapartidas existentes para que o animal possa circular livremente dentro do empreendimento. Aí entram alguns problemas. É a permanência ou é só a circulação? Um ambiente como uma sauna, uma piscina, o animal vai poder estar nesses ambientes ou não vai poder estar nesses ambientes? Então, são algumas lapidações que a lei merece, mas ela já resolveu 90% dos problemas. O principal tá regrado, né? E como é importante, né? Porque eu sempre falo, quando a gente vai falar de lei, não é o que eu gosto ou o que eu não gosto, né? Eu falo que a lei ela sempre é criada depois que aquilo é discutido na sociedade, né? Ela vem para lapidar, para lapidar não, mas para trazer o equilíbrio, né? Então não é nem 0 e nem 80, né? Cara, isso aqui é o equilíbrio, isso aqui é a regra. E não interessa se eu gosto de pet ou não, a gente tem que ter a regra, né? Porque proibir tudo não adianta, porque das pessoas, eu sempre falo, o ato de proibição as pessoas vão fazer fora da regra, né? Então se permita, mas de uma forma controlada, né? Os fatos são fonte formadora do direito. O professor Rudolf von Ehring, que é o pai do direito de propriedade, é francês, já dos anos 1800 e alguma coisa, ele dizia que os fatos acontecem, começam a gerar algum incômodo, continuam se repetindo e aí merecem um olhar, para que aí sejam efetivamente regulamentados. Esse é o processo de formação da nossa legislação. Assim como acontece com as normas técnicas da ABNT, da mesma forma, um exemplo que a gente tem é a 16.280, que é a norma técnica de reformas em edificações prediais multifamiliares, que é derivada de um evento do Edifício Liberdade, no ano de 2013, lá no Rio de Janeiro. O outro exemplo é a Lei Maria da Penha, que só aconteceu após o fato da Maria da Penha ter lá sofrido violência consistente, bárbara. Então, o fato acontece, se repete, gera incômodo e gera lei. É normal isso. E aí, aproveitando para a gente falar desses incômodos, nós estamos tendo um incômodo muito grande aqui sobre a história das incorporações, né? Tivemos um caso muito forte acontecendo agora no litoral, né? E eu queria assim, para que o nosso público entendesse um pouco a importância dessa incorporação, né? Quando ela surge e o marco dela perante o atos não só do mercado imobiliário, mas a construção também. O que é bacana a gente analisar é a parte histórica dessa concepção da legislação. Então, a gente analisa primeiro o nosso Código Civil de 1916, que ele é espelhado ao Código Civil francês de 1806, que é um código eminentemente liberal porque ele é derivado da Revolução Francesa. E aí, em 1916, nós tínhamos esse liberalismo, ou seja, o Estado não poderia intervir de maneira alguma nas relações dos particulares, porque a gente veio de um Estado absolutista. Então, houve essa quebra de paradigma existente. Atualmente, nós vivemos num Estado neoliberal, onde o Estado, ele tem certas, às vezes, dependendo do perfil do governo, mais intervencionista. Hoje nós vivemos um Estado mais intervencionista do que vivíamos há 4 anos atrás. Então, tem essa separação. Mas o fato é, o Código Civil de 1916, ele é espelhado ao Código Civil francês de 1806, e o nosso país, em 1916, ele era um país rural. 90% das pessoas moravam em sítios, em fazendas, em chácaras, e não existia essa urbanização que nós temos atualmente. Então, praticamente não existia mercado imobiliário, porque os grandes centros urbanos, onde era? São Paulo, Belo Horizonte e o Recife também, São Francisco do Sul, era um centro já urbanizado, e nós tínhamos a figura do Rio de Janeiro como o principal local da urbanização, porque era a capital do país. Então, era isso que nós tínhamos. Fora isso, o país era rural. Então, não existia mercado imobiliário fomentado.
não existia a figura dos condomínios edilícios, não tinha edificação predial multifamiliar. O que nós tínhamos eram residências unifamiliares, casas grandes, situadas em ambientes rurais. E aí, com a migração das pessoas para o ambiente urbano, isso começou lá em 1924, 1918 é o primeiro início da primeira edificação multifamiliar, e em 1928 nós tivemos o primeiro condomínio edilício, primeiro prédio, edificação predial multifamiliar existente no nosso país, que se encontra até hoje, que é o edifício Martinelli lá em São Paulo. É um edifício de escritórios. Mas aí não existia ainda essa figura da propriedade horizontal em regime de condomínio. Nós tínhamos tão somente o condomínio geral necessário ou voluntário. Necessário, geralmente a gente fala sobre os inventários, onde um imóvel ele é recepcionado pelos herdeiros na condição de condomínio necessário, e aí para vender ou para alugar esse imóvel é necessário a anuência de todos os coproprietários. E a gente sabe o problema que dá quando vai vender um imóvel em regime de inventário. E o outro regime é o regime do condomínio geral voluntário, onde um grupo de pessoas procede à aquisição de um bem imóvel em regime de condomínio geral voluntário, porque desejou fazer isso. E aí incorre no mesmo problema. Vamos vender? Eu acho que vale 1.800.000. Não, eu acho que vale mais do que isso. Não aceito a venda nesse preço. E aí muitos problemas acabam acontecendo e o mercado imobiliário não se desenvolvia e nem precisava se desenvolver muito nessa época. Mas com o fomento das cidades, as pessoas vindo para os ambientes urbanos, começou a ter um déficit habitacional. Muito parecido com o que nós temos atualmente. E as pessoas migrando para esses ambientes já urbanizados. Não existia a figura dos condomínios edilícios. Por isso, em 1928, o primeiro decreto tratou sobre o estabelecimento da possibilidade de vender frações ideais de um mesmo prédio. Isso foi o início de uma estruturação de um condomínio edilício. Só que não existia síndico, não existia convenção de condomínio, simplesmente era possível vender frações ideais de um mesmo empreendimento. Não existiam as matrículas autônomas nesse momento, existiam tão somente as transcrições imobiliárias, que ficavam naqueles livrões antigos, que você tem que usar luva e máscara para poder mexer atualmente. Aí, em 1945, esse decreto ele foi atualizado e já era outro país. A gente tinha pelo menos aí 70% das pessoas residindo em ambientes rurais e as pessoas migrando já para os ambientes urbanos de maneira bastante consistente, precisavam residir, precisavam morar. Existia nesse momento a figura do agente de obras, que comprava o terreno, contratava o corretor de imóveis para poder fazer o lançamento e vender essas frações ideais do decreto de 28, contratava alguém que ia construir, recebia o dinheiro daquelas unidades na planta que eram vendidas e ia embora. As pessoas acabavam não recebendo os seus imóveis para os quais contratavam a execução da obra pelo agente de obras. Não tinha a figura do incorporador imobiliário. O professor Caio Mário da Silva dizia que o Brasil era um canteiro de obras abandonadas, porque elas não chegavam até o final. Isso começou a gerar um transtorno, processo legislativo, né? E por isso, em 64, foi concebida a figura do incorporador imobiliário através da Lei 4591. E quem pode ser o incorporador? Pode ser o dono do terreno, pode ser o construtor, pode ser o corretor de imóveis, pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que vai incorporar uma edificação naquele imóvel existente, uma edificação que anteriormente não existia. Primeiro, essa edificação ela existe no plano não manifestado, no plano jurídico, no plano da ideia, e depois, no plano da ideia, ela é executada. E o ato de averbação da edificação na matrícula do imóvel, atualmente, ela é justamente isso, dizendo: eu concebi a ideia de uma edificação, executei essa edificação, construí ela, e agora estou dizendo que ela está pronta, documentalmente. Esse é o fluxo. E quando a venda ela acontece antes desse processo de físico estar pronto, nós estamos diante de um processo de incorporação imobiliária, uma venda de uma unidade futura, uma unidade em obras. Só que precisa ter o registro da incorporação imobiliária. Então, qual é o fluxo do processo de incorporação? Compra-se o terreno, geralmente por permuta por unidades futuras ou alguma outra estrutura societária que seja feita, uma SCP, uma SPE, enfim. Vai-se até o arquiteto, elabora-se o projeto executivo legal, para que dê entrada no processo de alvará de construção junto à Prefeitura Municipal da cidade, que o nosso Código Municipal de Obras teve alteração agora aqui na cidade de Joinville, então é um avanço bastante significativo.
Com esse alvará de construção, as licenças ambientais LAP e LAI são também expedidas e dá-se entrada lá no memorial de incorporação na forma do artigo 32 da Lei 4591. Esse memorial de incorporação, ele consta quadro de áreas de edificação, projetos executivos legais, planta das vagas de garagem, quadro de áreas, convenção de condomínio, CNDs da incorporadora, todos os documentos que atestem a idoneidade daquela incorporadora que ela vai conseguir iniciar e finalizar o procedimento. Pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, enfim, o incorporador demonstra esses elementos. E aí, quando alguém compra uma unidade na planta com registro de incorporação imobiliária, a incorporadora assume duas responsabilidades, uma obrigação de fazer e uma obrigação de dar. A obrigação de fazer, ela é concluída com a expedição do ABITSE ou do CVCO. Aqui em Joinville o processo ainda é bifásico, com o Código de Obras novo vai passar a ser monofásico. E a obrigação de dar, ela é constituída depois, após o pagamento do preço pelo adquirente, com a instalação do condomínio pelo síndico e posteriormente com a entrega de chaves da unidade autônoma emitindo na posse do imóvel. Então esse é o fluxo padrão. Anteriormente ao registro de incorporação imobiliária, não se pode vender as unidades autônomas, sob pena de uma prática criminosa contra as relações de consumo. Quem vende uma unidade na planta, o corretor, ele pratica uma infração ético-disciplinar junto ao CRECI da sua região, do seu estado. E o incorporador, além também de praticar o crime contra as relações de consumo, ele paga uma multa de 50% sobre o valor aportado pelo adquirente inicialmente. Então, se eu comprei de você um imóvel por R$100 mil, dei para você R$100 mil, se eu peço o rompimento desse contrato, eu recebo de volta os R$100 mil atualizados monetariamente, mais uma multa de 50%. Então, eles colocam no meu bolso R$150 mil atualizados monetariamente. Essa é a regra. Não é interessante nem para o corretor vender sem incorporar, não é interessante nem para a incorporadora vender sem incorporar, porque a incorporação imobiliária ela garante a segurança jurídica para quem está adquirindo pelo fato de que, havendo a incorporação, é formatada uma comissão de adquirentes. Essa comissão de adquirentes, caso a incorporadora venha a quebrar, não consiga dar prosseguimento no procedimento, pode destituir a incorporadora. Principalmente se nós trabalhamos com a figura do patrimônio de afetação. Eu ia chegar nessa eu estava esperando você falar. Que veio à tona depois também de um fato notório que foi a ENCOL. Essa lei de 2004, a lei do patrimônio de afetação, possibilitando a destituição do incorporador para assumir a obra e finalizar o empreendimento, ou então vender aquele esqueleto de obra para poder pelo menos liquidar e receber parcialmente os valores que foram aportados pelos adquirentes. É essa segurança que se tem quando eu tenho uma obra incorporada e com patrimônio de afetação para o adquirente. Para o incorporador, são inúmeros benefícios. Quando eu incorporo, faço patrimônio de afetação. Você não tem incorporação imobiliária, o que acontece? Você não pode vender. Vendi. Suponhamos que vendi. Não poderia, mas vendi. Certo. Aí, deu uma dor de barriga lá no adquirente, ele chega para você: Gabriel, você me vendeu esse apartamento aqui na planta, não tem incorporação imobiliária, eu pensei melhor e não quero mais prosseguir. Estou desistindo. Não, mas você não pode, tem a multa contratual. Não, você não está entendendo. Eu quero desistir, porque senão eu vou denunciar você para o Ministério Público e eu vou cobrar de você a penalidade de 50%. O que você vai fazer? Você vai devolver o dinheiro para ele. E talvez prejudique o fluxo da obra, do empreendimento. Agora, quando eu tenho uma incorporação imobiliária registrada e vendo regularmente a unidade, se ele chega para você: olha, Gabriel, eu pensei melhor e quero desistir. Aí você vai falar para ele: olha, um contrato de venda e compra de imóvel na planta não comporta a figura da desistência somente naqueles 7 dias, quando ocorre a aquisição. Passados esses 7 dias, ocorre a decadência do direito. Não é nem a prescrição, é a decadência. Perdeu o direito mesmo de desistir. E aí, como não comporta desistência ou arrependimento, isso vai ser interpretado como uma resolução de contrato por inadimplemento. Ele vai estar descumprindo o contrato, sendo aplicáveis as penalidades contratuais. Qual é a penalidade? A retenção da comissão de corretagem que foi paga para o corretor, os honorários do corretor, e uma multa de até 25%, que pode ser restituída ao longo do processo de incorporação imobiliária. Agora, se a obra está afetada, a situação é ainda mais interessante, porque além do incorporador poder aplicar o RET, que é o regime especial tributário, que ano que vem vai ter uma alteração em 2026, mas até agora existe a figura do RET, a tributação sai de 6,17 e cai para 4%.
Então, 2,17% sobre uma base de cálculo de um VGVL de não sei quantos milhões, a depender de cada empreendimento. Só aí já vale a pena. Segundo ponto que vale a pena, a retenção ela passa de 25% para 50%. É bem verdade que existe uma linha totalmente dissidente no STJ, entendendo que a retenção de 50% é abusiva, mas é uma Câmara do STJ tratando a respeito desse assunto, enquanto todas as demais câmaras seguem na diretriz de que é lei e a lei tem que ser aplicável, porque é uma lei especializada. Então, a retenção da comissão de corretagem, mais a multa de até 50% sobre o valor pago. E, além disso, o saldo pode ser restituído ao adquirente em até 90 dias após a expedição do habite, porque o objetivo é que não descapitalize aquela obra que está em andamento e não prejudique todos os demais adquirentes, por conta dessa pessoa que deixou de pagar as suas contribuições para a construção daquele empreendimento. Então, veja, não faz sentido para ninguém não incorporar. Não. Você sabe que é um negócio que eu sempre falo quando eu converso com o consultor, eu não consigo entender por que eles não fazem o processo de incorporação. Óbvio que a gente tem em algumas regiões algumas problemáticas, com problema de cartório, com expedição, na demora e tudo mais, né? Mas tudo é resolvível, né? Porque o risco da não incorporação ele é muito grande para ambas as partes. Inclusive, e eu falo que o pior prejudicado nessa história é o corretor de imóveis, né? Assim, para mim é ilógico o corretor de imóveis não vender com incorporação. Você estava contando isso daí, eu lembro que eu vendi um empreendimento em Balneário Camboriú, e isso há muito tempo atrás, e aconteceu isso, o construtor não ia conseguir terminar de construir, mas ele estava incorporado. E aí, no meio dos compradores, tinha um consultor. E aí ele assumiu a obra e terminou. Então, você vê a segurança e a tranquilidade, exemplo para mim, que era corretor de ter vendido aquilo ali, né? Quer dizer, eu estava dentro de uma estrutura segura do que eu passei para o cliente, né? A gente teve vários casos em que a incorporadora acabou não conseguindo dar prosseguimento no processo de obra e quebrou. Mas existem duas distinções, quando a incorporadora está com patrimônio de afetação e quando ela não está com patrimônio de afetação na obra. Quando ela não possui patrimônio de afetação na obra, o que acontece é o seguinte, os credores da incorporadora, eles conseguem atingir aquele patrimônio, aquela obra em andamento. Agora, quando existe patrimônio de afetação, eles não conseguem atingir, porque é uma contabilidade, um patrimônio segregado da incorporadora. Então é um benefício bastante interessante isso, porque os credores não atingem, a não ser que sejam credores da própria obra. Sim. E aí, a comissão de afetação destitui a incorporadora, dá prosseguimento à obra, podendo inclusive assinar contratos, podendo contratar uma construtora. Ela assume o papel da incorporadora nesse processo de obra. Aqui em Joinville nós tivemos alguns empreendimentos que seguiram essa diretriz. Qual é o dificultador desse processo todo? A incorporadora, para que aceite, para que tenha condições de estar atrelada a um processo de patrimônio de afetação, ela tem que ter uma governança muito grande. Porque senão ela não consegue. Porque aqueles valores que circulam por aquela obra com patrimônio de afetação, por aquela sociedade com propósito específico, aquela SPE, não podem servir para pagar contas da matriz incorporadora ou de outras obras, como muitas vezes acontece numa obra que não está afetada. Então, você sabe que eu tenho uma dúvida aqui, eu vou aproveitar para tirar com você. Eu li um pouco sobre essas SPE e eu entendo que você tem que ter um conselho fiscal ali. Como é que normalmente funciona esse conselho fiscal? Porque, na minha cabeça, eu conversei já com alguns clientes, o meu entendimento é o seguinte, se eu sou um cara que compro, eu quero ter participação do meu advogado, pelo menos ali no conselho fiscal, o meu contador, que seja alguém da minha confiança para estar olhando aquilo ali, né? Como é que, em média, funciona? O construtor, ele põe a turma dele. É a comissão de afetação, que a própria legislação fala, o artigo 31F, que trata a respeito das figuras do patrimônio de afetação, 31A, 31F, estabelece a necessidade de criação de uma comissão de afetação que vai funcionar como se fosse um conselho fiscal de um condomínio edilício, porque já existe um protocondomínio naquele momento. Existe um condomínio que ele existe fisicamente, juridicamente, mas não existe faticamente, é um condomínio de uma obra, então é um protocondomínio existente naquele momento. E essa comissão o que faz?
tem a possibilidade de acompanhar os balanços da obra, os DREs da obra, tudo aquilo que vem sendo aplicado, para que constate que aquele dinheiro aplicado naquele empreendimento que possui patrimônio de afetação não está servindo para pagamento de contas de outros empreendimentos. É uma contabilidade segregada. O incorporador, se ele fizer isso, ele pratica uma irregularidade, ele pode ser, inclusive, destituído em função dessa prática de irregularidades que são perpetradas. Ou seja, mas como funciona efetivamente? Nós temos 4 espécies de assembleia dentro de condomínios edilícios. As assembleias gerais ordinárias, que é aquela do artigo 1350 do Código Civil, que estabelece a necessidade de, pelo menos uma vez no ano, fazer a assembleia de um condomínio já instituído e instalado, operacional, depois da entrega do empreendimento. Discute o quê? Previsão orçamentária, prestação de contas e eleição de síndico. Depois nós temos as assembleias extraordinárias, lá do artigo 1355 do Código Civil, que pode discutir qualquer coisa, desde que obtenha os quóruns legais especificados. Nós temos as assembleias de instalação, que são quando o empreendimento fica pronto e aí a incorporadora emite o edital de convocação e traz os adquirentes para poder participar, para poder instituir o condomínio, criação de CNPJ, eleição de síndico, previsão orçamentária, aprovação de regulamento interno provisório, entrega de áreas comuns. E a quarta e última assembleia são as assembleias especiais, que é justamente a Assembleia do Patrimônio de Afetação. Que geralmente essa assembleia é feita quando o empreendimento ele vai ser objeto de financiamento. Quando a incorporadora vai tomar financiamento para que dê prosseguimento no empreendimento sem colocar capital próprio, com uma menor exposição de caixa. Porque é uma exigência do banco que a ata da Assembleia Especial seja registrada no cartório do RTD, no Registro de Títulos e Documentos. Caso contrário, as liberações e as medições de pagamento de obra não são realizadas pela instituição bancária. Porque a lei 4591 determina que seja criada esse expediente e o banco controle. A instituição bancária controle a realização desses pagamentos mediante o acompanhamento de uma comissão de adquirentes. Só assim é feito. E aí, geralmente o que acontece? Marca uma assembleia dessa natureza às 9 da manhã de segunda-feira, 4 da tarde de terça, de quarta, convoca todos, mas assim, se num condomínio edilício tradicional. Já vai 10%. É muito difícil você preencher os cargos do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo de Empreendimento. Imagine numa operação dessa natureza em que o empreendimento nem existe. E as pessoas não entendem a importância de acompanhar. Então, a participação é mínima, é muito difícil realmente compor. Por vezes, esse conselho fica perneta, a gente brinca, porque ele deve ser composto por 3 e geralmente fica 2 pessoas, 1 pessoa para poder acompanhar. Você não consegue preencher esses cargos. Não, e como que é importante, né? E eu falo que o corretor de imóveis, como ele é importante entender esse processo, até para orientar o cliente dele, né? Para que ele possa fazer e não só dar segurança jurídica para o cliente, mas dar segurança jurídica para você próprio. E né? É um pitch de vendas, Carrara. Porque você chega para o cliente e fala, olha, estou com um baita de um produto aqui, e esse produto ele tem uma segurança jurídica absurda porque tem patrimônio de afetação. E o corretor saber explicar o que é o patrimônio de afetação, a segurança que isso traz para o adquirente. Porque na hora que der problema, suponhamos, vendeu a obra com patrimônio de afetação. A incorporadora patinou e não conseguiu concluir o empreendimento. Quem o adquirente vai procurar? Depois da incorporadora, o corretor. Aí chega lá para você, Carrara, aconteceu isso com esse empreendimento, o que eu faço? Você fala, não sei. Se você souber, olha o valor que está agregando para o teu produto, para a tua figura, com a possibilidade de dar a orientação de como proceder. Logicamente que esse processo tem que ser encampado por um advogado, mas pelo menos saber o que fazer já agrega valor. Porque a função do corretor não é só aproximar as partes para receber os honorários da corretagem lá na forma do artigo 722 e 727 do Código Civil. É principalmente garantir a segurança jurídica das transações imobiliárias, fazer a due diligence mínima no empreendimento em lançamento é o básico. O que é essa due diligence? Ver se o empreendimento está incorporado. Não é um imóvel de terceiro que tem que fazer uma due diligence, às vezes, bastante significativa. Nesse caso, não. É uma due simplificada porque você vê se tem incorporação imobiliária ou não. Mas você sabe que, Camacho, que eu vejo muito isso. A maioria dos corretores, ele nasce no lançamento. Sim. Então, o que é vender lançamento? Vender lançamento é um contrato de compra e venda, onde o cara ou ele está vendendo dentro de uma imobiliária, ou ele está vendendo direto da construtora, e como ele é novo no mercado imobiliário, ele entende que está tudo certo. Então, ele não faz
as verificações básicas que deveriam ser feitas, não faz. E provoco mais, ele nem sabe que existe incorporação, né? Então, ele nasce nesse ambiente. Gabriel, mas e na formação? Na formação ele faz de uma forma bem atropelada, porque o objetivo dele é tirar o diploma o mais rápido possível, e a gente tem escolas muito boas, com conteúdos muito bons, mas o aluno, não só do mercado imobiliário, mas geral, né? Quando a gente fala isso daí, hoje, infelizmente, no Brasil é isso, o cara não está preocupado em adquirir conhecimento, ele está preocupado em adquirir diploma. Né? Então, ele sai de uma formação capenga, né? Sem ter esse conhecimento, e vai para o mercado, né? Entra para o mercado dentro de uma área que não vai ensinar ele, né? E ele vende por muito tempo isso. Eu conto que eu entrei no mercado imobiliário dessa forma e eu tive a sorte, né, vou dizer isso, que eu entrei numa imobiliária muito séria e ela fazia um curso de formação dentro da imobiliária de qualificação do corretor. E durante esse curso de qualificação, eu encontrei a incorporação imobiliária, né? Não foi no ato de venda, foi lá que eu fui aprender, entender, e aí óbvio que daí com o tempo a gente foi se especializando, foi entendendo, né? Foi ler a matrícula para entender o que eram as coisas, né? Patrimônio de afetação e tudo mais, e entender a importância disso no processo. E hoje, como a gente vê o mercado, o nosso litoral, ele é um mercado muito quente, muito rápido, né? De um volume muito grande, e de profissionalização. Então, o que eu hoje vejo do mercado imobiliário? Hoje a gente tem advogado virando corretor, a gente tem médico virando corretor, você tem CEOs de empresa virando corretor, e toda essa nomenclatura, esse olhar, ele já traz com ele. Então, ele está se tornando um mercado muito profissional. E a pessoa que está no mercado e não se profissionalizar, não procurar fazer uma pós-graduação, entender disso daí, ele vai ficar fora do mercado, porque o cliente não vai aceitar mais isso. Porque o cliente, ele vai sentar na mesa e vai começar a falar sobre essas coisas, porque é o dinheiro dele, ele está preocupado. Sim. E se ele vê que o corretor não tá ambientado com esse assunto, ele vai sair do negócio. O negócio só passa a ter viabilidade se a segurança jurídica é apresentada. E o corretor, ele tem esses argumentos em mãos, principalmente em empreendimentos novos, onde o contrato não é o corretor que faz. O contrato é da incorporadora, o material de publicidade é da incorporadora, o dever de casa da incorporadora do corretor é analisar se tem incorporação imobiliária. E aí todo o pitch, todos os argumentos de venda, a incorporadora dá nos treinamentos. Eu fui numa cidade e falei para os corretores, né? Eu falei, porra, Gabriel, a gente tá com muita construtora ruim, os caras estão fazendo bagunça no mercado. Falei, desculpa eu falar, mas a culpa é de vocês. Quem que trouxe essa construtora? Quem que vendeu esses terrenos? Quem que provocou a permuta? Porque o permutante, o dono do terreno, ele conhece o agente local, que é o corretor de imóveis. Então ele está confiando na figura do corretor, que o corretor fez essa diligência de entender quem que era a construtora, de fazer todas as verificações para fazer o ato de venda. Quando ele entende que isso não ocorreu, né, ou quando depois dá um problema, ele vai entender que, na verdade, o corretor lá, o primário, não fez o dever dele de casa. Então, é primordial que o corretor faça o dever de casa. Como a gente faz quando vende um imóvel usado, que eu acho que é onde a gente mais se preocupa com todo tipo de documentação, é no imóvel usado. Mas ele tem que servir tanto para o usado quanto o novo, né? Quem que é a construtora, da onde veio, como que está a saúde financeira deles, como que não está, quantos projetos ele já entregou, tentar escutar clientes que já participaram para entender como é que é esse relacionamento, principalmente do pós-venda com o cliente, né? Para você deixar tranquilo o seu cliente que você está vendendo, falar, não, pode comprar. Inclusive, eu já tive situações assim. Eu trabalhei uma vez numa construtora muito grande aqui no Brasil, e aí eu tinha muita tranquilidade no ato da venda, porque eu já tinha sido cliente da construtora. Então eu falava, pode comprar tranquilo, se tiver problema, existe um 0800 da empresa, existe um atendimento que vai poder te atender, acontece assim, então essa tranquilidade que você passa para o cliente motiva a venda. O que eu quero te perguntar é o seguinte, hoje a gente está passando por uma fase do mercado que eu falo que ele é turbulento, né? Então, o mercado, não só imobiliário, o mercado financeiro do Brasil não está com uma saúde
como a gente gostaria que está. Santa Catarina ainda vive uma bolha, né? Aqui a gente está muito aquecido, mas óbvio que a gente também vai sofrer consequências disso. E a gente vai ver muita construtora não conseguindo entregar os seus projetos, né? Então eu vi uma construtora que ela começou a vender as permutas que ela tinha feito, né? Ela entendeu que ela não ia conseguir, estava com 20 projetos tocando, ela enxugou e foi para 5. Teve outros que não tiveram a humildade, eu vou usar essa palavra para ser mais educado, de entender que eles iam quebrar, e quebraram. E aí, essas pessoas estão vinculadas a 10, 15, 20 permutas. E eu entendo que é uma oportunidade de negócio para o corretor, de buscar esses permutantes, né? E aí entender como é que foi feita essa permuta, mas se ela já tem incorporação, melhor ainda, né? E tentar trazer as pessoas para vender para uma outra incorporadora e continuar o negócio. É mais ou menos isso? Certamente, é bastante interessante que se faça uma due diligence também desses projetos que não prosperaram, porque fazendo uma análise e um projeto de recuperação daquele projeto que não foi adiante, aquele projeto de construção civil que não foi adiante, projetando ele do ponto de vista jurídico de como recuperar, é possível, porque às vezes a incorporadora, ela deu entrada no processo de incorporação, fez a afetação e não conseguiu tracionar. E nem conseguiu começar a vender porque é uma permuta tão somente existente. Mas já existe o registro de incorporação imobiliária. Aí uma baita de uma oportunidade. Desde que os credores todos sejam pagos e se faça uma análise de viabilidade jurídica e também econômica daquele empreendimento. Porque você consegue extrair bons resultados financeiros desse tipo de operação. E também existem as possibilidades das permutas que foram celebradas, mas não existem ainda processos de incorporação imobiliária. Existe, por vezes, tão somente um projeto arquitetônico com alvará de construção. Também são projetos interessantes a serem encampados, mas aí o cuidado é maior, porque todo o passivo da incorporadora matriz, ele atinge. E por vezes esse tipo de projeto acaba não sendo factivelmente viável, por conta do passivo global da incorporadora que é afetada, principalmente se não existe uma SPE vinculada aqui. Agora, como eu falei, quando tem um patrimônio de afetação, já a situação é diferente. São só os credores daquela obra específica que conseguem atingir aquele empreendimento. Por isso que a afetação é uma segurança bastante interessante. Sim, ela blinda o empreendimento, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Ele fica blindado durante toda a situação, né? E o corretor de imóveis que tem esse conhecimento, ele utiliza isso em benefício. Ele utiliza isso como um pitch de vendas, como um argumento, não só você vai ter um bom investimento, vai ter uma boa rentabilidade acima do CDI. Não é só isso. Você vai ter segurança de que o empreendimento vai ser entregue, ainda que a incorporadora ela não consiga avançar ela mesma. É possível destituir a incorporadora, contratar uma outra construtora e dar prosseguimento no empreendimento. É um argumento forte. Perfeito. Olha, a gente podia ficar conversando aqui, eu acho que a tarde toda, né? Assunto não falta, conhecimento não falta, que é principal. Obrigado pela essa aula aí que você deu. E agradecer que você aceitou o convite de vir até aqui. Suas considerações aí finais, para que a gente deixe uma provocativa para um próximo bate-papo. Falar de incorporação é sempre muito agradável, Carrara. Falar de condomínios também me agrada bastante, principalmente no cenário que a gente vive de aquecimento aqui da nossa região. Eu te agradeço pelo convite para estar aqui com você e eu fico sempre à disposição para a gente poder bater esse papo. Eu quero aproveitar que agora me veio um assunto aqui. Eu vou deixar uma provocativa, mas eu quero que você comece para a gente voltar para um outro podcast. Vou deixar aí, ó, pessoal. Provoquem ali nos comentários para o Dr. Camacho voltar. Quais foram as principais alterações aí no Código de Obras aqui de Joinville? Essa é boa. Teve qual que foi uma principal, assim, que deixa aí pra gente provocar e você vir de volta, que eu sei logo vai ter uma novidade boa, que você me contou aí no bastidor, aí você vem com essa novidade nova, contando aí, de repente, o que vai acontecer aí, assumindo, não assumindo, e aí você vem falar sobre o Código de Obras. 2 spoilers interessantes aí. Primeiro spoiler, o horário de produção de obras foi ampliado para 2 horas a mais do que nós tínhamos anteriormente. Opa, algumas pessoas não gostaram muito, outras já acharam bastante interessante. E o principal ponto, na minha opinião, foi a unificação do processo de expedição de CVCO, que antes era bifásico, a BITSE mais CVCO, então a BITSE atestava a condição hidrossanitária da edificação e o CVCO atestava que os recuos, afastamentos e potencial construtivo foi aplicado naquela obra. Agora vai unificar num único processo. Vai
ser mais rápido. Excelente. Então, já deixo aqui o convite para a gente voltar e conversar sobre isso daí. Pessoal, se você gostou, curta, compartilhe, escreva no comentário e te espero na próxima. Tchau, tchau!